Shalom, shalom, queridos. Vamos à última semana, né? Já trabalhamos acerca da visão, do ouvir, do falar, e hoje a gente vai começar esses próximos 4 dias algumas questões do coração. Porque, como eu já falei, né, em alguns vídeos, o nosso propósito é qual é a raiz desse problema? Por que eu não tô fluindo? Por que eu não tô crescendo? Por que eu não tô rompendo? Por que a minha vida entra ano e sai ano, tá do mesmo jeito? Por que não muda, né? Então eu preciso descobrir a raiz para que a minha vida realmente passe por essa transformação, né? Porque arrancar o fruto não adianta. Com o tempo, chegar na estação, esse fruto vai aparecer novamente. Então nós precisamos procurar aonde está a fonte do problema, né? Aonde está a fonte da circunstância que nos faz ter uma vida atada em toda e qualquer situação. E aqui, queridos, eu quero começar tratando acerca da incredulidade. Porque muitas vezes nós achamos que a incredulidade não é algo tão importante assim. Ah, eu creio em Deus até essa certa parte. Ah, eu creio que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu não creio que o Senhor possa fazer na minha vida. Mas não é que eu não creio em Deus, eu creio em Deus. Mas na verdade, queridos, a Bíblia fala que a fé, ela é atuante. E se eu creio, eu faço. Né? A fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Porque, né, como eu já ministrei acerca dos lábios, como ouvirão, né, se não há quem pregue? Então, eu creio, eu vou executar. Por quê? Porque a minha fé me leva a ter uma vida funcional dentro do reino. E eu quero ler com vocês aqui Hebreus, capítulo 3, vai ser o primeiro texto que a gente vai ler, que diz assim, Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja entre qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Queridos, isso é muito sério. Porque aquilo que a gente acha que não é algo tão grave, que a gente acha que não é um pecado tão grave, aqui em Hebreus, na carta aos Hebreus, diz que o coração mau é compatível a um coração infiel. E o que é um coração infiel? É um coração de alguém que não crê. É um coração de alguém que não é fiel. Porque a fidelidade e a crença estão ligadas. Por que eu sou fiel ao Senhor? Por que eu sou fiel nas minhas finanças? Por que eu sou fiel no meu serviço? Por que eu sou fiel? Porque eu creio naquilo que o Senhor fala. Eu creio na sua palavra. Eu creio na pessoa do Pai. Eu creio na pessoa do Filho. Eu creio na pessoa do Espírito. E por crer, eu tenho uma vida de fidelidade. Então, a infidelidade está ligada à maldade. E esses dois sentimentos, né? Aqui em Hebreus diz, para se apartar do Deus vivo. Esses dois sentimentos pode fazer com que eu tenha uma vida à parte, separada do Deus vivo, ainda que eu esteja dentro de uma família cristã. Eu posso estar apartado de Deus, eu posso estar separado de Deus, porque às vezes a gente fala, né? Ah, eu amo a Deus. Tá, ama. Cadê o resultado desse amor? Porque quando Jesus confronta Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. O que você está fazendo aqui pescando? O que você está fazendo aqui fora do propósito? Se você me ama, mostra isso na prática. Apacenta. Foi para isso que eu te chamei. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você tem que agora abandonar o seu emprego. Não é isso. Mas o amor, ele é funcional. O amor de Deus, o amor a Deus, ele tem que ser prático, verdadeiro, de obras, de crença, de fidelidade. Então, eu amo a Deus. Então, assim, eu amo tanto a Deus que eu vou na igreja no domingo, ouço a palavra, em casa eu escuto louvor, queridos. Isso é uma vida fraca na fé.
Não é uma manifestação de quem crê. Não é uma manifestação de quem tem compromisso, de quem é leal, de quem é fiel. Porque o crer tem que andar junto com essas outras características. Tem que andar junto com a fidelidade, tem que andar junto com a lealdade, tem que andar junto com as obras. E a prova disso, queridos, é o que a gente vai ler, um texto agora meio grandinho, mas eu gostaria muito que você abrisse aí sua Bíblia, em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, nós vamos ler do 17 ao 29. Marcos capítulo 9, do 17 ao 29, diz assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe quando ele viu. Logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que nós não pudemos expulsar? E disse-lhe: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Queridos, a gente vê um quadro aqui, um quadro tremendo, que é, primeiro, aquele homem que não era discípulo de Jesus, que não caminhava com Jesus, mas que estava vendo os grandes feitos, identificou que seu filho estava endemoniado, que ele era mudo e surdo por causa de uma operação maligna. Segundo, ele entendeu que ele não precisava ir diretamente à pessoa de Jesus. Por quê? Porque aqueles que andavam com Jesus operavam na mesma frequência, operavam na mesma fé, faziam as mesmas obras. Ok? Eles procuraram os discípulos e os discípulos não conseguiram resolver o problema. Esse homem procura Jesus e fala assim: Senhor, eu tô com um problema aqui. Meu filho está endemoniado. E os teus discípulos não puderam expulsar. E Jesus poderia ter falado para esses discípulos, ou falado para esse homem o que ele falou no final. Olha, eles não conseguiram expulsar porque eles não estavam em oração e jejum. Mas Jesus não faz isso. Jesus confronta e fala assim: Ó geração incrédula, até quando? Até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando eu vou ter que resolver as coisas porque vocês não crê? Porque vocês não se posicionam dentro daquilo que eu tenho ensinado? Porque vocês não operam segundo o meu caminhar? Até quando? E daí Jesus manda trazer o menino. O menino, na hora que chega perto de Jesus, o demônio se manifesta. Jesus pergunta até quando, né? Desde quando o menino estava naquela circunstância. O pai fala, e daí na sua dor o pai pede socorro e fala assim: Senhor, o senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus responde algo baseado na fé novamente. Deixa eu achar o texto aqui. Ó, versículo 22. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda.
Jesus vem e responde: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Daí Jesus diz assim: o que eu vou fazer não está baseado naquilo que eu creio, está baseado naquilo que você crê. Se você crê que eu posso fazer, tudo é possível ao que crê. Queridos, vocês viram que esse texto está cheio de circunstâncias de credibilidade e de incredibilidade? Primeiro, os discípulos não puderam caminhar no mesmo caminho, usar o mesmo sapato que Jesus, porque o coração deles estava cheio de incredulidade. Queridos, um coração cheio de incredulidade não executa as obras do reino. Por que hoje, é lógico que tem N motivos, mas um dos motivos que faz com que a igreja de hoje seja uma igreja enfraquecida é porque ela não crê mais. Ela se tornou uma igreja tão misturada com os conceitos, com a cultura deste mundo, que ela não consegue mais caminhar nos passos de Cristo. E daí, queridos, o que tem acontecido? As pessoas, quando elas estão com um problema, elas procuram aquilo que é espiritual. E o que elas vão procurar? Elas têm procurado as bandas, a feitiçaria, elas têm procurado simpatias, elas têm procurado toda essa questão mística, porque a igreja de Cristo não tem sido mais considerada uma igreja espiritual. Porque aquilo que nós olhamos como espiritual tem sido um ensino falso, né? Que é o rodar, o cair, não sei o quê, uma manifestação fraca do poder de Deus. Porque a manifestação do poder de Deus, queridos, quando vem sobre alguém, quando o Espírito vem sobre alguém, essa pessoa tem que ser transformada. Pelo menos alguma área da sua vida tem que ser mudada. E daí a igreja está tão misturada que ela não crê mais. E por não crer, né, as pessoas não vêm. E quando vêm, as coisas não acontecem. Porque não crê. Eu até creio que Jesus faz, mas eu não creio que ele faz através de mim. Eu até creio, mas eu não creio que eu posso ser um instrumento. Queridos, nós somos cidadãos desse reino. O nosso coração tem que voltar a se encher de fé, de uma fé pura, simples, verdadeira, prática, operante, que dê resultados, que dê frutos. Nós precisamos voltar a acessar a vida de Cristo e trazer essa vida para a terra. Porque lá em Hebreus, a carta aos Hebreus diz que aquele que não crê tem um coração mau. É a mesma proporção. Por que tem um coração mau, queridos? Porque eu não amo nem a Deus, nem a Cristo, nem ao meu irmão o suficiente para ser um instrumento funcional na vida dele. Daí no final os discípulos ficam assim: tá, Senhor, então por que a gente não pode fazer? E o Senhor vem e fala assim: olha, porque isso aqui precisa de jejum e oração. Queridos, para ter uma vida de jejum e oração, é necessário ter uma vida de renúncia. E a vida de renúncia, ela só está ligada a uma vida de quem crê. Porque tem muitas pessoas que fazem jejum e fazem oração e não são funcionais também. Por quê? Porque elas não têm uma vida de credibilidade diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender, queridos, por toda incredulidade do nosso coração. E precisamos fazer como este homem: Senhor, eu creio, mas por favor, me ajuda na minha falta de fé. Era como se ele estivesse liberando uma palavra ali: Senhor, eu creio, mas na verdade eu não creio. Faz um milagre aqui. Não faz um milagre só no meu filho, não. Faz um milagre aqui. Queridos, a Bíblia diz que os sinais seguem aquele que crê. Então, os sinais, quais os sinais? Espíritos imundos saindo de pessoas e de lugares, de ambientes e de circunstâncias, batismo no Espírito Santo, mortos ressuscitando, né? Os sinais, milagres, curas, os sinais seguem aqueles que crê. E os sinais, eles são uma manifestação do poder de Deus para o incrédulo. E hoje a igreja está precisando dos sinais. Quando a igreja deveria operar nos sinais para o incrédulo, para o ímpio, a igreja está se comparando, está vivendo na mesma balança que o ímpio. Eu preciso de um sinal.
Senhor, o Senhor falou? Então tá, eu preciso de um sinal. Senhor, eu preciso de um sinal. Queridos, é lógico que tem circunstâncias que nós precisamos de testificação, porque são caminhos que nós precisamos tomar e nós precisamos ter muita segurança de que aquele caminho foi o Senhor quem mostrou. Então, eu preciso ter confirmações. O pedir uma confirmação não mostra que você é infiel. Agora, pedir confirmação, o Senhor confirmar 10 vezes e a pessoa não se mover, é um infiel, é um incrédulo, que não se move diante daquilo que o Senhor está direcionando, que não se move. A igreja, queridos, deveria ser o sinal de Deus nessa terra, ser a manifestação, mas ela tem sido fraca na sua fé. Ela tem sido contaminada, totalmente contaminada. E o que tem vindo sobre a igreja que tem enfraquecido tanto a fé? Primeiro, as pessoas não têm mais compromisso com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então as pessoas não têm mais esse compromisso com a palavra. Segundo, ela escuta 1000 coisas. Não tem uma linhagem, não tem uma direção. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas daí eu escuto o A, o B, o C, daí eu escuto o A, mas eu quero confirmar se o A tá certo. Daí eu vou lá escutar o B, mas o B contradiz o que o A tá dizendo. Queridos, você tem que caminhar naquilo que o Senhor te deu. Sabe, é naquilo que o Senhor te deu, porque o Senhor tem muitas formas de sabedoria. Então, é óbvio que eu vou falar coisas que tem pessoas que não vão concordar, porque o Senhor deu algo diferente para ela, e glória a Deus, não tem problema. Mas eu preciso caminhar naquilo que o Senhor me deu, e essa outra pessoa que não concorda comigo, ela tem que andar comigo em amor, mas caminhar naquilo que o Senhor deu para ela. Por que nós temos tantas denominações, congregações, visões diferentes? Porque nós somos um povo dividido? Não, porque nós vivemos na mútua sabedoria de Deus. O que eu não posso é viver numa confusão. Queridos, eu não escuto qualquer coisa, na verdade. Eu escuto pouquíssimas coisas, porque eu sei qual é a voz que eu tenho que seguir. Eu sei. Então, para que eu vou escutar coisas que não condiz com aquilo que o Senhor está direcionando? Isso vai trazer confusão no meu coração. Queridos, vamos lá. Para colocar isso aqui de uma forma bem prática. Você crê que o lugar que você está inserido como corpo de Cristo é o lugar que Deus tem para sua vida? Então ouça essa voz, porque a voz de Deus está bradando neste lugar. E caminhe dentro deste ambiente. Se encha de fé e seja um instrumento do Senhor. Porque se você ouvir um, ouvir outro, o seu coração vai entrar em confusão e automaticamente a sua fé vai ser fraca. Por quê? Porque na confusão não existe fé, queridos. Por que Pedro estava balançado na sua fé? Porque ele parou de ouvir a Jesus. Eu sempre brinco, falo assim, Jesus passou 3 dias fora, né, depois da sua morte. Em 3 dias, quando ele voltou, estava todo mundo desviado. Ele parou de ouvir Jesus e tudo aquilo que Jesus tinha falado não foi suficiente para Pedro. O que Pedro fez? Voltou à prática das obras antigas. Voltou a pescar. Em 3 dias. E daí quando Jesus confronta ele, você me ama? Porque o amor está ligado à credibilidade, à fé, à lealdade, à fidelidade. Você me ama, Pedro? Senhor, eu amo, né? Então Pedro vai e faz. Queridos, às vezes nós vamos começar dentro desse processo sem amar tanto, sem crer tanto. Mas o nosso caminhar vai nos enchendo de fé. E talvez o que está faltando para você aí é se posicionar e começar a fazer algo. Moisés, quando Moisés chegou diante do mar, ele entrou em crise, porque ele não viu saída. A fé dele, naquele momento, a voz de Deus, a fé que movia ele, só ia até o mar. E ele já tinha caminhado no limite da fé dele. E ele olha para o Senhor e fala, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho para onde ir. E o Senhor falou, quem mandou você parar? Diga ao povo que marche. Queridos, eu acredito que o primeiro passo de Moisés naquele mar foi terrível. Mas quando ele caminhou e ele foi vendo o movimento, ele foi vendo a terra e ele foi vendo o mover, eu acredito que o coração dele foi se enchendo, que quando ele chegou do outro lado ele estava transbordando.
ao ponto de Miriam fazer festa. Por quê? Porque eles estavam transbordando. Os inimigos tinham ficado para trás, tinham morrido, eles tinham passado a seco no meio das águas. Mas ele teve que dar o primeiro passo. Ele teve que se mover. Se eu creio, eu me movo. Esses discípulos, eles não puderam executar, eles não puderam caminhar, eles não puderam ser Cristo na terra. Eles não puderam exercer os sinais de Cristo, porque eles não creram. Até quando? Jesus pergunta. Até quando? Que hoje, né, nós estamos no 1º de Tishrei, dia 10, a gente já entra no jejum. Terça-feira da semana que vem, às 18 horas, nós já entramos no jejum de Yom Kippur. Que você olhe para você nesse momento e sonde o seu coração, sabe? E entre num tempo de arrependimento, de falar, Senhor, olha, eu tô como aqueles discípulos. Eu tô com o Senhor, eu caminho com o Senhor, eu vejo o que o Senhor faz, mas eu não creio que o Senhor pode fazer através de mim. Ou, Senhor, eu tô como aquele pai. Eu até te busquei, mas eu não tenho fé. Eu penso que é o Senhor que tem que fazer. Se o Senhor não acontecer, é porque o Senhor não fez. Eu não olho que eu tenho responsabilidade nisso. Eu não olho que a minha incredulidade pode me afastar do milagre. Senhor, me perdoa e me ajuda na minha falta de fé. Que o Senhor venha sobre a sua vida hoje, alinhando o seu coração, para que você tenha um coração, para que nós tenhamos um coração cheio de fé, de uma fé funcional, que ama o Senhor e que por crer é leal, que por crer exerce o reino, que por crer opera as mesmas obras que Cristo operou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você prospere nisso. Tire um tempo nesse dia, tire um tempo de busca, de arrependimento, de confissão, de conserto, e seja alinhado, que o seu coração seja alinhado aos propósitos eternos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos, nos vemos amanhã.